espiritual, a gente colhe na área das relações familiares que a gente tem, a gente colhe na saúde, a gente colhe na vida profissional, a gente vai colhendo, porque semente não dá só semente. Então, meu irmão, você sabe que as demandas aqui não são poucas, você sabe que a terra aqui é fértil, e eu posso assegurar que também sei que essa igreja é madura e entende a importância de ofertar e dizimar, porque sempre que eu estou, irmão, assim, sabe? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar esse mês essa conta? Deus envia o recurso, porque abençoa um crente fiel aqui dessa igreja. E não tem sido diferente em todos os... Quantos? 17? Em todos os 24 meses que estou aqui. Nossa, passa rápido, né? Muito rápido. 24 meses que estou aqui, são 24 meses perdendo cabelo, porque parece que não vai fechar. Mas aí nos últimos dias do mês vai e fecha. Graças a Deus. Continue assim, fazendo o que você está fazendo, sendo dizimista fiel, sendo ofertante liberal, deixando Deus usar você, porque a necessidade existe, mas você também colhe na sua própria vida. É por isso que você até hoje não sucumbiu, e é por isso que você não vai sucumbir, porque Deus é garantidor da sua promessa e da sua palavra. Existe uma promessa para aquele que é fiel e para aquele que é liberal. Continue sendo fiel, continue sendo liberal. Os irmãos e as irmãs vão distribuir os envelopes de oferta para todos. Envelope de dízimo, você já sabe, ou você pega quando você chega, ou você vai fazer como eu vou fazer, pega agora, solicita um irmão e ele te entrega. Se você precisar da máquina para ofertar, após a sua manipulação da máquina, a sua mão é higienizada, a gente entrega o álcool aí. Eu vou te dar só um conselho, para você higienizar a sua mão, depois que você colocar o comprovante dentro, porque se ela tiver com álcool, você manipular, borra tudo, eu não consigo depois fazer a contagem aqui, tá bom? Mas tem aí o álcool em gel para você higienizar suas mãos.
Levante seu envelope ou os seus envelopes, caso seja mais de um. Pai, aqui estão os nossos dízimos, a nossa oferta, aquilo que colocamos de volta no teu altar como prova da nossa fidelidade e da nossa liberalidade. Que em nome de Jesus a nossa colheita seja grande nessa terra, a ponto de não passarmos nenhuma necessidade e de conseguirmos ajudar outras pessoas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Passe o seu envelope de oferta para a extremidade, envelope de dízimo, você pode vir e depositar em um dos dois gasofiláceos. Nós temos um aqui à frente, temos um aqui à minha direita, que é a sua esquerda, e a minha esquerda, que é a sua direita. Enquanto os irmãos recolhem os envelopes, passar para vocês rapidamente 2 lembretes. O pastor já falou aqui do culto de amanhã, do culto de quinta-feira. Amanhã é culto da palavra, quinta-feira é culto da vitória. Eu só vou confirmar, eu preciso ratificar a informação, mas eu comunico a vocês pelas redes sociais. Eu acho que quinta-feira é a irmã a pastora Vinícia Porto, mas eu confirmo. E no domingo, o pastor falou de Santa Ceia, não falou? Não falou. Santa Ceia, domingo. Então, domingo, 10h30 da manhã, Santa Ceia do Senhor. Eu estou com uma dificuldade aqui, irmão. A gente conversou, eu e o líder de obreiros aqui, o diácono Alexandre, conversamos mais cedo. Estou com uma dificuldade que eu vou ter que recorrer aos universitários para saber qual a estratégia que a gente vai adotar, porque eu não tenho como receber todo mundo aqui na Santa Ceia de manhã. Eu só tenho 200 lugares, 220, e eu tenho, pelo menos, membrando aqui, de 450 a 480 membros que tomam ceia. Tudo bem, eu tenho gente que está no grupo de risco, vou até falar sobre isso, e estando no grupo de risco, é altamente recomendado que não se venha para a igreja. Continue fazendo o que você está fazendo aí, assiste o culto de casa, a sua hora vai chegar, vai ficar tudo bem, mas por enquanto você fica em casa. Então eu tenho um número menor, mas vou dar aqui uma ideia rápida com vocês. Se eu tiver 300 pessoas aqui para tomar ceia de manhã, e eu só tenho 220, eu só posso, por lei, colocar 220 aqui dentro. O que eu faço? Então vou conversar lá com o pastor e ver o que a gente consegue planejar, e eu aviso a vocês durante a semana nas redes sociais. Fica de olho no seu WhatsApp, fica de olho no Instagram da igreja, fica de olho no Facebook da igreja, tá bom? É tipo o livro que já tem a história na capa, tá? Falei até o exemplo aqui mais cedo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já sabe que o Brás Cubas morreu. Agora a história está lá dentro, você tem que ler o livro. É a mesma coisa, você tem a ceia, você trava essa agenda aí para o domingo, é domingo de ceia. E como vai ser, eu explico para você durante a semana. Eu falei de manhã, vou usar aqui 2 minutinhos, 3 no máximo, para falar de uma coisa, e a gente já vai ouvir a palavra. Mas eu falei que ia dizer aqui à noite, irmãos, a gente tem protocolos das autoridades na área sanitária a cumprir. Então, meu irmão, para você vir ao culto, você tem que respeitar e tem que aderir a esses protocolos. Então, você que está assistindo, que veio de manhã, você que está pensando em voltar aos cultos, e você que está aqui, por favor, não implique com o obreiro quando o obreiro implicar com você, que você não está atendendo o protocolo de segurança ou o protocolo sanitário. Tem que ter o espaço de 1 metro entre as pessoas. Não tem jeito, não tem o que fazer. Pastor, eu estou vindo com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, mora todo mundo na mesma casa, a gente não pode sentar os 4. Irmãos, eu sei que tecnicamente não vai mudar nada. Você está em casa com as pessoas o tempo todo, eu sei disso. Não muda. Porém, eu não posso me prevalecer do que não muda tecnicamente para não respeitar um decreto o qual eu estou subjugado a ele. Então, aqui não tem jeito. A gente tem que sentar separando 1 metro de cada pessoa. Pastor, mas eu durmo com meu filho dorme comigo, olha a minha filha é o zagueiro, né? A gente bota lá para dormir, crente que vai bater o pênalti depois, aí vem o zagueiro defender junto com o goleiro. Dorme lá. É assim. Você já entendeu, né? Pênalti, bater uma bola, né? Você entendeu, né? Mas se ela viesse, no caso que ela não vem, porque ela tem 5 anos, se ela viesse, teria que sentar separado. Então, me ajude, irmão. Não adianta também, igual de manhã, meu Deus do céu, a vontade era voar no pescoço de um crente aqui de manhã. Entra, não gosta que aponte o negocinho, porque isso aqui é decreto municipal, tá? O decreto municipal, que eu estou debaixo dos dois, irmão. Não tem o que é mais, o que é menos. Eu tenho que aderir aos 2 protocolos. O decreto municipal diz que para entrar na igreja tem que aferir a temperatura. Aí a pessoa não gosta que afira a temperatura dela. Então não vem para a igreja, caramba! Porque se vier, vai ter que medir. Se não medir, não vai entrar. Aí não gosta que meça a temperatura. Aí mede a temperatura, vai reclamar. Você quer? Até dizer, é falta de fé. Não é falta de fé, é falta de obediência.
Né? Então, tem que medir a temperatura. Aí, irmã, bota a máscara. Bota a máscara. Ele vai ali para trás, tira a máscara. Ele fica aqui sem máscara. Eu mando botar. Eu não quero chegar nesse nível de ter que botar crente para fora da igreja. Imagina isso. Que situação de eu ter que botar crente para fora da igreja. Mas antes de eu tomar uma multa, que eu sou responsável aqui, antes de eu tomar uma multa ou de eu ir preso, eu boto o crente para fora. E se ele não respeitar na próxima, ele não entra mais. Mas olha como é lamentável isso, né, irmão? Então, por favor, nós estamos nesse planeta Terra, que não é plano. Vou falar isso de novo, né? Que não é plano. Nós estamos no planeta Terra sujeitos às autoridades que Deus constituiu. Então, se a gente não estiver aderente a um decreto municipal, um decreto estadual, que diz as normas que a gente tem que seguir, eu estou infringindo a lei. E a igreja não é criminosa. Amém? Então, estou investindo aqui esses 2 minutinhos para dizer para você que quando a gente faz essas coisas, não sou eu que estou inventando, não. Por mim, a gente fazia culto aqui, se abraçava, eu tenho... irmão, você sabe, me conhece, sabe que eu gosto de abraçar, eu não gosto de apertar a mão, vocês sabem disso. Está sendo uma violência pessoal para mim, mas eu tenho que estar entendendo o momento que estamos vivendo e atendendo aquilo que nos está determinado a fazer. Por mim, a gente estava aqui cantando videira, libertador, aperte a mão do seu irmão, 2 pulinhos para frente, 3 pulinhos... Mas não dá, não dá. Então, a gente dança conforme a música. Não sou eu que estou inventando. Não gostou? Por favor, dirija-se, qual é o nome daquela rua ali? Pedro Álvares Cabral, e vá lá no gabinete do prefeito. Não gostou? Vai lá na rua, é a Pinheiro Guimarães, que fica o Palácio Guanabara? É isso? Hã? Pronto, vai no Palácio Guanabara, saiu do túnel ali, Palácio Guanabara, vai lá e reclama com o Whitney Houston lá. Não sou eu que estou inventando. O que foi? Whitney Houston. É mais fácil de falar Whitney Houston, né? Vamos combinar, né? Vai lá e reclama com ele. Mas não é isso, tá bom, irmãos? É porque a gente tem que atender os protocolos de segurança. Em breve, toda essa praga vai passar em nome de Jesus. Eu não imagino que a gente tenha o mesmo lugar para voltar, no sentido de que as coisas sejam como eram antes, sem cuidado com nada, tal. Mas a gente vai estar mais livre, vai estar mais tranquilo, as coisas vão passar e a gente vai poder ter uma certa normalidade aqui nas nossas reuniões, em nome de Jesus. Amém? Posso contar com vocês, irmãos? Posso, por favor? Ninguém vai sentar do lado do marido da mulher, do lado do filho, ninguém vai tirar a máscara aqui dentro, ninguém vai brigar com o obreiro que aponta ali a arma para a cabeça, mãos ao alto, ninguém vai brigar não, né? É porque, eu estou falando isso, está aqui o pastor Renan que vai pregar a palavra, está aqui a sua esposa Viviane, eles vão em outras EDVECs, isso aí não é comum, porque em outros municípios não tem, mas aqui tem. Vai lá, lê o decreto, está lá, não sou eu que estou inventando. E para que essa moda? Primeiro que não dói. Segundo que eu não estou colocando a marca da besta na sua testa, fica tranquilo. E terceiro que não fui eu que inventei, há um decreto. Cada troço desse aí custou 400 e poucas pilas, foi quase R$1.000 para comprar 2 desse negócio aí para poder atender. Você acha que eu gostaria de gastar um barão com esse troço? É claro que não, se eu fiz é porque eu tenho que fazer. Então, como diria uma propaganda política bem antiga, vamos ajudar os cristãos, tá bom? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus? Não fica bravo comigo, não? Ih, rolou um silêncio aqui, Jesus passou. Fica bravo comigo, não? Amém? Podemos aplaudir ao Senhor nessa noite maravilhosa? E nessa mesma alegria, vamos receber aqui o pastor Renan de Melo, nosso amigo, vai compartilhar aqui uma palavra. Deus abençoe, pastor, fica à vontade. Olá, olá, paz de Cristo a todos. Quem não gosta de aferir a temperatura, sabia que até Deus confere a nossa? Ou é quente ou é frio, porque é morno, então até Deus afere a nossa temperatura. Então acho que se você não gosta muito de ter a temperatura aferida, você vai passar mal no céu. Então vai acostumando aí que isso faz parte da vida cristã. Irmãos, é um privilégio poder vir cultuar a Deus com vocês. Meu amigo pastor Rafael, Deus abençoe. Deus abençoe, mano, bom revê-lo. Deus abençoe toda a igreja. Eu acredito no que o pastor disse aqui, já, se Deus quiser, as coisas voltam para o lugar. E a gente vai caminhando enquanto isso e exercendo a nossa fé. Nosso pastor tem dito isso, é uma grande verdade, né? É hora de exercer a fé agora, durante esses momentos de dificuldade que nós colocamos a nossa fé em prática. E é um privilégio poder cultuar a Deus com vocês aqui esse domingo à noite, tá bom? Por favor, Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 19.
João capítulo 19. Do verso 17 ao 30. Um texto bem conhecido, na verdade um episódio muito conhecido. João capítulo 19, do verso 17 até o verso 30, por favor. Vamos meditar alguns minutos aqui nesse texto. Já sabemos que nosso horário está mais reduzido, mas isso não interfere no conteúdo espiritual da palavra. João 19, a partir do verso 17. Quanto você acha? Eu trouxe alguns livros ali. Se você quiser, eu acho que da última vez que eu estive aqui, eu tinha acabado de lançar o livro, mas eu recebo muitos pedidos via rede social, os irmãos perguntam. Então, caso você queira, está ali, tá? 99 Pensamentos e Reflexões à Luz da Bíblia. Lancei esse livro poucos dias antes do início da pandemia. Mas se você quiser, ainda tem alguns exemplares ali. R$30 o valor desse livro, tá? Um livro que tem tido uma repercussão muito boa, tenho ficado muito feliz com o resultado, com o feedback que eu recebo dos irmãos, tá bom? Então, se você quiser, ainda tem alguns exemplares ali atrás. João capítulo 19, verso 17. Só para eu saber, se você achou, diga amém. E levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Isso aqui foi para cumprir o Salmo 22, que é um salmo messiânico. Verso 25: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava, no caso João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, algumas versões, experimentou o vinagre, disse: está consumado, ou seja, tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se você puder, diga amém. Irmãos, existe uma frase, e eu estava tentando lembrar quem é o autor dela, até pedi para minha esposa pesquisar no caminho, enquanto estávamos no carro, eu me lembrei dessa frase, pedi para que ela pesquisasse, para eu dar a vocês o nome do autor, mas infelizmente eu não achei o autor da frase. Vi muitas pessoas que a citam, mas o autor mesmo da frase eu não sei quem é, mas é uma frase que tem uma profundidade extraordinária. Antes de Deus dizer: haja luz, Deus disse: haja cruz. Eu vou repetir. Antes de Deus dizer: haja luz, lá na eternidade, Deus já tinha dito: haja cruz. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 13, se não me falha a memória, verso 8, diz que o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. O que eu aprendo com isso? É que a cruz, que aqui em João 19 e 17, Jesus coloca sobre os seus ombros,
Essa cruz não foi obra do acaso, não foi um acidente do destino, não. Essa cruz faz parte de um grande projeto de Deus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Deus, na sua infinita graça, na sua eterna sabedoria, antes de tudo, Ele já havia previsto que nós precisaríamos que Cristo passasse pela cruz. Então, antes de Deus dizer haja luz, lá na eternidade, a cruz já fazia parte do propósito de Deus. O texto que nós lemos aqui, João 19, a partir do 17, diz que Jesus, olha que texto extraordinário, os irmãos já me conhecem, sabem como eu gosto de pregar, uma mensagem um pouco mais expositiva, diz que, e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Sabe o que é interessante aqui? É que quando você analisa esse texto mais de perto, com um pouco mais de calma, você percebe que Jesus não foi guiado até a cruz, ou até o Calvário, desculpa. Ele não foi levado como muitos dos outros presos, muitos outros condenados o eram. Muitos iam na base da força, mas João, que é testemunha ocular, diz, ele colocou a cruz nos ombros, ele tomou ela sobre si, e ele mesmo a levou. Jesus, de livre e espontânea vontade, decidiu tomar a cruz por mim, por você, por nós, e saiu de forma resiliente, de forma triunfante, de forma vitoriosa. A cena que muitos olhavam, e que era comum, era corriqueira vê-la nas apinhadas ruas de Jerusalém, naquele dia foi diferente. Porque o homem que a colocou sobre os ombros, colocou a cruz sobre os ombros, ou pelo menos o patíbulo dela, saiu determinado rumo ao Calvário. Ele não foi rumo ao Calvário como um covarde, como alguém que temia o que devia, não. Ele foi resoluto, triunfante, de cabeça erguida, tal qual um rei vai rumo ao trono o qual ele vai se assentar. Esse é o Cristo que nós estamos cultuando aqui nesses dias de pandemia. Viemos adorar o nome deste Cristo. Não foi um covarde levando a cruz. João resume o texto dizendo que ele coloca nos ombros. Nós já estudamos sobre isso aqui, é fato, é certo que o vosso pastor já pregou, já os ensinou sobre isso aqui. A cruz ela tem duas partes, a stipes, que é a parte vertical, e o patíbulum, que é a parte horizontal. Então existe uma discussão, porque não sabemos qual parte da cruz Jesus levou. Se ele levou toda a cruz já montada, ou se ele levou a parte horizontal dela, o patíbulo, porque a parte vertical já costumava ficar no lugar. Mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, o carpinteiro colocou uma madeira sobre os seus ombros. Quando ele coloca essa cruz, esse lenho sobre os seus ombros, lembre-se que ele já estava desde a madrugada anterior, desde a meia-noite do dia anterior, sendo humilhado, cuspido, esbofeteado, maltratado, traído, enganado, acusado injustamente. Jesus passou por 6 julgamentos antes de ir para a cruz. Foi julgado por Anás, por Caifás, pelo Sinédrio. Foi julgado uma vez por Pilatos, uma vez por Herodes. Herodes o devolve para Pilatos, e Pilatos por fim dá a sentença para que ele fosse crucificado a pedido dos religiosos judeus. Quando você olha, caso a sua Bíblia esteja aberta, olha João 19, 2. Diz que os soldados teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram sobre a cabeça. Lhe vestiram com uma veste púrpura. Essa veste púrpura era um branco reluzente, uma túnica, uma roupa, na verdade, que só os políticos usavam. Como Jesus está sendo acusado de crime de insurreição, de sedição, de rebeldia, estão acusando não que ele o tenha feito. Então, para zombar, colocaram nele uma roupa que só os políticos usavam. Você está dizendo que é rei? Você está um rei, tem que ter uma roupa digna. Colocaram uma coroa. Então, quando Jesus, aqui no verso 17, coloca o lenho sobre os seus ombros e ruma ao Calvário, ele já estava com uma cruz. Aliás, além da cruz, ele já estava com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Parece simples nós lermos isso aqui, mas tem a ver com algo que eu falei agora há pouco. No mundo espiritual, aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ela tem um significado extraordinário. Se você quer ouvir, diga amém. Quando você olha lá para 1 Crônicas, no capítulo 20, eu te recomendo que depois você leia esse texto com mais calma na sua casa. Davi trava uma guerra contra os amonitas.
E Davi, como sempre, um exímio guerreiro, um vitorioso de batalhas, Davi vence a peleja que ele entrou nela. E havia um costume naquele tempo. Quando um rei derrotava outro, ele tomava a coroa do rei derrotado e colocava sobre a sua cabeça. Quando você olha 1 Crônicas 20, verso 2, Davi pega a coroa do rei dos Amonitas e coloca sobre a sua cabeça num sinal de vitória. Então, quando um rei vencia outro, o que ele fazia? Tomava a coroa. Me ajude, por favor. Quando um rei vencia outro, ele tomava o quê? A coroa. E colocava a coroa do rei derrotado sobre a sua cabeça. O que isso tem a ver comigo e com você aqui essa noite? É que está lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 18. Depois da queda do homem, Deus disse: agora a terra, por causa do seu pecado, Adão, vai produzir espinho e veneno. Antes do pecado, a terra não tinha espinho. A terra não tinha veneno. O pecado entrou no homem, o espinho saiu da terra. O espinho que nasce da terra nada mais é do que a coroa do pecado. Quando os soldados teceram a coroa de espinho, pensavam: estamos zombando dele. Mas no mundo espiritual aquela coroa tinha um significado. O pecado está sendo derrotado. E agora o novo rei está tomando a coroa do rei que foi derrotado. Porque ele está vencendo sem pecar. Ele está vencendo o pecado sem nunca ter pecado. E a coroa que era minha e que era sua, coroa de espinhos, ele coloca sobre a sua cabeça, dizendo: eu venci o pecado. Eu quero que você tenha isso em mente. Por quê? Porque os pintores do renascentismo colocaram um Cristo triste num lenho, com cabisbaixo, com a coroa de espinhos, como se fosse um sofredor qualquer. Não, o Cristo que rumou ao Calvário era um Cristo vitorioso, com a coroa de espinhos, mas por dentro dizendo: eu estou vencendo o pecado, para que um dia o povo de Nilópolis também vença o pecado e triunfe sobre ele. É por isso que ele coloca aquela coroa de espinhos. Ele coloca, então, aliás, colocam nele. Ele parte rumo ao Calvário, ou Gólgota, ou Caveira. Eu tive o privilégio de estar lá, de passar por lá em Jerusalém. Do lugar que Jesus foi condenado, a Fortaleza Antônia, até o Calvário, são poucos metros, centenas de metros, poucos metros. Mas as ruas de Jerusalém, estreitas, vielas, curtas, pequenas, apinhadas de pessoas. Eu preciso te lembrar que isso aqui é Páscoa. Tem gente de centenas de nações indo cultuar a Páscoa naquela sexta-feira em Jerusalém. Então aqueles poucos metros ficaram longos, porque tem muita gente ao redor do caminho. E é normal, ou era normal, as pessoas zombarem, humilharem quem estava levando uma cruz. Porque é o sinal máximo de humilhação. Jesus ruma até o Calvário. Por que esse monte tem o nome de Calvário ou Caveira? Quando alguém era crucificado, eu não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo, era comum que os políticos, os algozes, na verdade, quem condenasse o crucificado, deixasse o corpo na cruz. Então pessoas entravam em estado de putrefação na cruz, ficavam dias ali, que os animais ao relento. Então era comum encontrar ossos naquele monte, tantas pessoas que foram crucificadas ali. E Jesus parte a esse lugar chamado Caveira. Há quem acredite que o nome do monte se deu por causa do formato que parece uma caveira. Existem algumas especulações, mas a mais provável é porque era um lugar de morte, onde muitos ossos ficavam expostos após a morte. Jesus então, carregando a cruz, ele ruma até o Calvário. E aí, João não dá um detalhe que Marcos dá, e eu acho extraordinário, eu preciso falar isso aqui. A mensagem é curta, ela é rápida. Porque João, no verso 17, diz que ele sai para o lugar chamado Calvário. E no verso 18, imediatamente ele diz: onde crucificaram ele com outros 2 ladrões, um de cada lado, ou com outros 2, na verdade, que Lucas vai chamar de malfeitores, Mateus chama de ladrões. O fato é que é um de cada lado. João não dá um detalhe, mas Marcos dá. Lá no capítulo 15, no verso 21. Marcos diz que a certa altura do caminho constrangeram um certo Simão, oriundo de Cirene, conhecido por nós como Simão o Cirineu, ajudar Jesus a carregar a cruz. Não sei quanto tempo ou qual a distância que o Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas o fato é que quando Jesus rumou ao Calvário, surgiu um Simão, oriundo de Cirene, para ajudá-lo a carregar a cruz. Cirene, atual Líbia, norte da África, aproximadamente 18 quilômetros do mar Mediterrâneo. O texto de Marcos diz que Simão, o Cirineu, vinha do campo quando foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. E eu já ouvi inúmeras especulações sobre esse Simão. O fato que eu quero pontuar aqui é
que quando Jesus mais precisou, tinha um Simão lá para ajudá-lo a carregar a cruz. Que diferença faz isso? Depois você leia com calma na sua casa, Mateus capítulo 26, a partir do verso 31. Antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras orar, antes dele ir para o jardim do Getsêmani orar, ele vira para os discípulos depois da ceia e diz assim: olha, essa noite todos vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Aí um discípulo tomou a palavra e falou assim: todo mundo pode te abandonar, eu não vou. Sabe quem foi? Simão Pedro. Quando Jesus disse: todo mundo vai me abandonar, vocês vão se escandalizar, vocês vão ter vergonha de mim essa noite, Pedro disse: eu não terei vergonha do Senhor. Simão Pedro falou: eu estou contigo e não abro. Aí Jesus diz: ah, Simão, se você soubesse o que te espera, Satanás pediu para cirandar a sua alma. Simão falou: não tem Satanás certo, Senhor. Tamo junto, hashtag TMJ. Tamo junto, não vou abandonar o Senhor. Simão, espera o galo cantar, depois a gente conversa. E naquela mesma noite que Simão jurou fidelidade a Cristo, o negou 3 vezes. Simão desapareceu do cenário. Simão Pedro simplesmente desapareceu. Não aparece na Fortaleza Antônia, não aparece quando ele coloca a cruz nos ombros. E quando ele precisa de alguém para ajudar a carregar a cruz, Simão Pedro não está lá. Aí aparece um Simão Cirineu. Mas a cruz não fica parada. O que a cruz representa aqui? A cruz, como eu disse, representa o propósito que já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Se a cruz ficasse parada, o propósito parava também. Só que quando Jesus precisou, Deus enviou um outro Simão para ajudá-lo a carregar a cruz, lá de Cirene. Centenas de quilômetros de Jerusalém, estava lá para ajudá-lo a carregar a cruz. O que eu aprendi com isso aqui? É que ao longo da nossa jornada, da nossa vida, seja ela cristã, seja ela particular, se é que dá para separá-las, mas ao longo da nossa jornada, de vez em quando, algum Simão vai jurar fidelidade a você. Algum Simão vai dizer: conte comigo para o que você precisar. Mas quando a cruz pesar, ele vai desaparecer. Quantos já bateram no seu ombro e disseram: conta comigo, eu estou contigo até o final. Mas quando você mais precisou, ele não estava lá. Sabe qual a boa notícia que eu tenho para te dar? É que para cada Simão que promete e não cumpre, Deus levanta outro e põe no lugar. Mas a cruz não fica parada. Não, eu vou te dar outra chance, eu vou repetir, sabe por quê? Porque talvez haja pessoas me ouvindo aqui esse domingo à noite dizendo: pastor, quem prometeu ajuda não está me ajudando, quem disse que estender a mão não está estendendo, quem prometeu o ombro amigo agora desapareceu. Aí Deus está dizendo: para cada Simão que promete e não cumpre, eu mando outro no lugar, mas a cruz não vai ficar parada. Quem crê que essa noite de domingo é profética, deixa eu liberar essa palavra então sobre a sua vida. O propósito não vai ficar parado, a cruz não vai ficar parada, nem que Deus tenha que movimentar alguém a quilômetros de distância daqui, mas a cruz vai seguir a jornada, você vai seguir a sua jornada. Aparece outro Simão. Quando Jesus é crucificado, quando ele é pregado, suas mãos fixadas na cruz, eu vou resumir. João faz questão de dizer, a partir do verso 19, 20, 21 e 22 também, 4 versículos dedicados a isso, que Pilatos mandou colocar um título sobre a cruz. Por que Pilatos faz isso? É bom te lembrar que Pilatos é o governador de Roma na Judéia. Roma, o Império Romano, dominava boa parte do mundo antigo. Toda aquela região, Judéia, Galileia, Pérea, Samaria, Idumeia, era tudo província de Roma. Em cada local, Roma colocava um governador. Herodes, governador de Roma na Galileia. Pilatos, governador de Roma na Judéia. Pilatos, governador de Roma na Judéia, ser mais exato, Jerusalém, governava a partir da Fortaleza Antônia, era o palácio da Guanabara. Fortaleza Antônia. Quando alguém era condenado à cruz, quando ele saía pela rua carregando a cruz, alguém tinha que saber por que ele estava sendo condenado. Então era comum pegar uma tabuleta e colocar e escrever naquele pedaço de tábua a condenação da pessoa. Daí vem a palavra tabelião, era quem escrevia na tábua. Não foi o próprio Pilatos que escreveu a punha, ele tinha alguém que fazia isso, um tabelião. Então alguém escreveu, Pilatos deu ordem: olha, temos que condenar esse homem. Qual o crime que ele cometeu? Homicida? Não. O que ele fez? Roubou? Ladrão? Não. Ele está se dizendo que é rei no lugar de César. Ele não disse isso, mas acusaram ele disso. Então Pilatos falou: já sei, coloca a condenação dele aí.
diga que ele é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E o condenado colocava essa placa no peito e carregava ela até a cruz, e lá na cruz tiravam a placa do peito dele e colocavam no topo da cruz. E quando Jesus foi pregado, pegaram essa tábua e colocaram acima da cabeça dele, escrito em grego, em latim e aramaico. O grego era a língua universal daquela época, que o Império Romano derrubou o Império de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, que não era grego, era macedônio, mas foi o grande desbravador do Império Grego. E quando Roma dominou o Império Grego, pegou o idioma grego, porque uma estratégia de Alexandre o Grande era essa, onde ele chegava e implantava a língua dele, porque se todo mundo falar a mesma língua, você se torna uma potência. Por que que os Estados Unidos é uma potência mundial? Porque todo mundo quer aprender a falar inglês. O grego era o inglês da época, quem falasse grego dominava tudo. Então o grego era a língua oficial, e o latim era a língua da filosofia, era a língua dos nobres, e o hebraico, o aramaico, era a língua do povo. Então nos 3 idiomas mais falados da época, Pilatos mandou escrever: esse é Jesus, o rei dos judeus, e colocou sobre a cabeça dele. Agora imagine a cena comigo, centenas de milhares de pessoas talvez, passando por ali, rumo ao templo, para poder entregar suas ofertas na Páscoa, olhavam acima da cabeça de Jesus e diziam: esse aí está morrendo, está sendo crucificado porque é rei. Isso parece não ser motivo para crucificação. Essa tarde eu estava com a minha Bíblia aberta, meditando, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos aqui, e Deus me fez lembrar, quando eu li esse texto, de Jesus na manjedoura. Lucas capítulo 2, no verso 8. Quando Jesus nasceu, lá na manjedoura não tinha placa: esse é o rei. Não. Ele já tinha 2 anos de idade aproximadamente, quando os magos vão visitá-lo, os sábios do Oriente. Nas nossas cantatas de Natal, os magos chegam logo em seguida, né? Não, depois você lê com calma Mateus capítulo 2, você vai descobrir. Já tinha 2 anos de idade quando os magos foram visitá-lo. Ele já não estava na estrebaria, já está numa casa com a mãe dele. Por isso que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Que ele pergunta: qual o tempo que vocês viram a estrela? Tem 2 anos, então mata as crianças de 2 anos para baixo, que é o tempo que o garoto tem. Mas quando Jesus nasceu, os pastores que estavam no campo de Belém viram a estrela, viram a glória. Mas lá na manjedoura não tinha nenhuma placa dizendo: esse aqui é rei. Mas quando ele morreu, mesmo que num ato irônico, a placa estava lá nos 3 idiomas mais falados do tempo: ele é rei. O que o Espírito Santo falou ao meu coração essa tarde? Muitas vezes quando a gente chega, quando estamos na manjedoura, ninguém sabe quem somos nós. Mas no Calvário, Deus revela quem realmente nós somos. Não é quando você chega que Deus diz quem você é. É quando você está indo que Deus mostra realmente aquilo que Ele tem na sua vida. Porque Davi chegou no vale só para entregar lanche, mas quando saiu era vencedor de gigantes. Moisés chegou no Egito só como um falastrão, mas saiu como libertador da nação de Israel. Não é quando você chega, é quando você sai que todos veem o tamanho da obra que Deus tem na sua vida. Se a manjedoura foi a porta de entrada, a cruz foi a porta de saída. Eu preciso liberar essa palavra sobre a vida de alguém aqui que está vivendo um momento de calvário, um momento de angústia, um momento de exposição, e Deus está dizendo: quando você chegou, ninguém viu quem você era, ninguém sabia quem você era, mas agora no Calvário, que o propósito está se consumando, todos verão o tamanho da obra que eu tenho na sua vida. Na manjedoura não tinha placa, mas na cruz tinha: ele é o rei dos judeus. Verso 23 diz que, tendo pois os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes. Se você ler depois Deuteronômio 21, 23, você vai descobrir que maldito era quem fosse pendurado no madeiro. Ele se faz maldito por nós. Pegaram as suas vestes, dividiram em 4 partes, a túnica, lançaram sorte para não rasgá-la. O interessante é que a túnica não tinha emendas de alto a baixo, eles não rasgaram. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo não tinha emenda de alto a baixo, mas Deus rasgou. Porque as vestes ninguém rasga, mas o véu do templo, esse Deus faz rasgar. Por que dividiram as roupas dele em 4 partes? Existem algumas aplicações também, vou me arriscar uma. Como o Império Grego, o Império Romano, dominava todo mundo antigo naquele tempo, dividir em 4 partes representa os 4 pontos cardeais, aonde a mensagem do Evangelho um dia chegaria: norte, sul, leste, oeste,
todos um dia saberão que aquele homem da cruz é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Então não fique triste quando você vê partes da sua vida sendo despedaçadas e repartidas. É Deus dizendo, há um propósito nisso, é para que você chegue mais longe do que pensou que chegaria. E o texto segue, verso 25, diz que junto à cruz estava Maria, sua mãe, a irmã de Maria, a Maria, mulher de Clopas, que era provavelmente um dos homens próximos a Jesus, talvez, aqui é uma conjectura, talvez um dos que estivesse no caminho de Emaús, e Maria Madalena. E tem um outro discípulo, João também está lá. E Jesus na cruz, quando vê Maria e vê João, apesar de todo o sofrimento, ele diz, olha Maria, aí agora está o seu filho. João, aí está a sua mãe. E João então recebe Maria na sua casa. Ele não vai para a casa de Maria, ele leva Maria para a casa dele, para cuidar da mãe de Jesus. Ah, irmão, sabe o que eu estou vendo aqui? Jesus está na cruz, mas está preocupado com a família. Jesus está na cruz, mas está dizendo, não vou deixar desamparado, vou colocar tudo no lugar de novo. Eu tenho uma palavra aqui para liberar para a vida de alguém, que eu não sei quem é, mas Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro essa simples palavra. Deus vai colocar tudo no lugar novamente. Agora eu fiquei pensando, pastor Rafael, eu já estou concluindo. É que João está lá, mas Pedro não está. Como eu disse aqui, Pedro não vai. É só a gente lembrar de um outro episódio. Eu me fiz lembrar também essa tarde, enquanto eu lia o texto aqui. Lembra de Jesus no Monte da Transfiguração? Lucas, capítulo 9, se eu não me engano, fala sobre isso. Ele chama Pedro, Tiago e João. Os três vão para o monte com ele orar. Enquanto eles adormecem, o Cristo se transfigura. Torna-se o Cristo glorificado. Seu rosto reluz, uma luz que no mundo não dá para comparar. Suas vestes. Quando os discípulos acordam ao lado dele, Moisés e Elias. Um representante da lei, Moisés. Um representante dos profetas, Elias. E Jesus no meio. Olha o contraste. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus está entre Moisés e Elias, no Calvário, entre dois ladrões. Lá no Monte da Transfiguração, tem glória sendo revelada. No Calvário, é escárnio, zombaria, dor e coroa de espinhos. Só que quando Pedro acordou no Monte da Transfiguração, que ele viu a glória, pastor Rafael, ele falou, vamos fazer uma tenda aqui, 3, nós vamos morar aqui no monte. Mas quando chegou o Calvário, nem lá ele foi. Então vai ter um gostinho de bezetacil, mas eu tenho que falar. Tem gente que quando você está no momento da glória, quer até bater barraca do seu lado. Mas quando chega a hora do Calvário, nem aparece. Pedro, quando vê a glória lá no Monte da Transfiguração, diz, eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. Mas agora que é o Cristo de Isaías 53, que não tem parecer nem formosura, aquele que está tomando sobre si as nossas dores, agora Pedro não está lá. Mas João está. Verso de número 28. Depois, sabendo Jesus já que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprissem as Escrituras, mais um salmo ele vai cumprir. Ele diz assim, tenho sede. Por 2 vezes na Bíblia Jesus disse que estava com sede. João 4, ele fala para a mulher samaritana, me dá da sua água. E aqui na cruz ele fala para os soldados, eu tenho sede. Por 2 vezes Jesus pediu água. Por 2 vezes negaram água para ele. A mulher samaritana não entendeu, eu preguei para a mulher samaritana aqui algum tempo atrás, e os soldados aqui também não entenderam. Sabe o que é interessante? É que ele pediu água, mas não deram. Você pode me ajudar sem querer ser chato? Pediram água, mas não deram, foi vinagre para ele. Os textos aqui, eu já vou falar sobre isso para a gente poder encerrar. Mas quando ele pediu água, não deram. Ele pede água para a mulher samaritana, ela não dá. Mas como é que ele termina? Ele diz, olha, quem bebe da minha água. Deixa eu te dizer uma coisa, se você soubesse quem está te pedindo, era você quem pedia. Se esse soldado soubesse quem estava ali, era ele quem ia pedir, Jesus, olha, eu estou com sede, a minha alma, me dá dessa água que você tem. Aí sabe o que é interessante? É que lá no verso 34, depois que furam o lado de Jesus após a sua morte com uma lança, diz que sai sangue e água. Ele está com sede, mas está cheio de água dentro de si. E é tanta água que quando fura, sai, vaza. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus te pede alguma coisa, Ele já tem o que Ele está te pedindo. Não, para de graça, eu vou repetir. Você está achando que Deus está te pedindo alguma coisa porque Ele precisa? Não, Ele já tem.
Então por que ele está pedindo? Porque ele não quer o que você tem, ele quer o espaço que isso ocupa na sua vida. Porque se você tiver coragem de entregar o que você tem, ele te dará o que você não tem, entregará aquilo que você não tem. Deram vinagre para ele. E aí a gente olha para o texto de João, e eu vou dizer só isso aqui, mais uma coisa, a gente ora agora. Olha o que diz o verso 29, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e pondo-a no hisopo, que é uma planta oriunda do Mar Morto. O hisopo é a mesma planta que usaram para passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, lá no Êxodo, capítulo 12. Lembra quando mandaram passar o sangue do cordeiro? Deus mandou usar essa planta, porque essa planta ela só dá na região do Mar Morto. Ela é antibactericida, ela não segura nenhuma bactéria. Ela repele as bactérias. Por isso que foi usado para passar o sangue do cordeiro. Não podia contaminar o sangue do cordeiro. E agora usaram uma planta dessa para levar à boca de Jesus o vinagre. E a gente lê João, parece que ele bebeu. Olha o que o texto diz. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-a no hisopo, lhe chegaram à boca. Verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Agora vamos olhar a mesma passagem pela ótica de Mateus. Mateus capítulo 27, verso 34. Dá uma olhada. Mateus 27, 34. A gente já está concluindo. Mateus 27, 34, depois Mateus 27, 48. Olha o que diz Mateus 27, 34. Aliás, 33, 34. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele provando, fez o quê? Não quis beber. Agora vai lá no verso 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Presta atenção no texto. Primeiro deram uma mistura, no verso 34. Deram uma mistura de vinho e fel. Ele não bebeu. No verso 48, levaram vinagre. Mas quando o soldado leva o vinagre à boca dele, olha o relato que Mateus dá, que João não dá. Mateus diz que outro soldado diz, não, deixa, para ver se Elias vem salvar ele. Ou seja, não foi concluído. Parece que Jesus bebe vinagre, mas ele não bebe. Quando ele experimenta que é o vinagre, em João, antes disso ele diz, está consumado. Ele não ingere, ele não deixa o vinagre descer. Quando ele sente o sabor do vinagre, ele diz, está consumado, agora acabou, cumpriu tudo. Mateus é mais específico, quando levam o vinagre à boca dele, o outro soldado diz, não deixa. Por quê? Porque ele tinha dito, Eli, Eli, lama sabachthani, e alguém pensou que ele estava chamando Elias, e não o pai. O soldado diz, não dá vinagre para ele não, porque deixa para ver se Elias vem salvá-lo. O que isso aqui tem a ver? Isso aqui tem a ver com a promessa. Como assim, pastor? Eu vou ler para você, você não precisa ler, não, deixa que eu leio. Lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 29, antes de Jesus ir para o Getsemane orar, olha o que ele diz, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia, em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E se você olhar Mateus 26, 29, dia está com D maiúsculo, até aquele dia, e a versão que eu estou usando ao meio da revista corrida, dia com D maiúsculo, porque está falando do dia do arrebatamento. Na última ceia, pastor, e domingo que vem nós vamos cear, Jesus pegou o cálice, depois de ter ceado, depois de ter partido o pão, ele pega o cálice e fala, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, verso 28. Beba em memória de mim, vai ser derramado o perdão de pecados de muitos. Aí no verso 29 diz, e eu estou dizendo, não beberei mais do fruto da vide. Ele não disse, vocês não vão beber, ele disse, eu não beberei, vocês fazem em memória de mim. Agora eu não beberei do fruto da vide até que eu beba novamente convosco naquele grande dia. Lá no reino do meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Hoje vocês estão participando da ceia aqui comigo. Ele estava substituindo a Páscoa judaica pela ceia da igreja. Assim como os judeus celebram a Páscoa da libertação, a igreja celebra a ceia porque foi liberta do mundo de pecado. A cruz foi o nosso êxodo. E ele fez uma promessa, olha, vocês vão fazer em memória de mim. Agora eu, Jesus, estou fazendo uma promessa a vocês. Eu não beberei mais do fruto da vide até que eu beba convosco novamente naquele grande dia. Para de graça. Você crê que Jesus tem direito a toda a glória da eternidade? Toda a glória da eternidade ele tem direito. Então Jesus tem direito a qualquer coisa, seja desse plano ou do plano espiritual. Mas tem uma coisa na eternidade que há 2000 anos ele não prova porque está esperando você.
O quê? O fruto da vide. E o diabo ouviu ele fazendo essa promessa. Ele falou, não vou beber mais do fruto da vide, até que eu beba com a minha igreja de novo, lá nas bodas do Cordeiro. O diabo ouviu e falou, vou aproveitar a cruz e vou fazer ele quebrar a promessa. Quando levou o vinagre que ele experimentou, o vinho com fel e o vinagre, não posso beber, por quê? Porque eu fiz uma promessa. Só vou beber de novo com a minha igreja, naquele grande dia. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? É que se há 2000 anos ele tem sido fiel numa promessa simples como o fruto da vide, no que mais ele não vai ser fiel na sua vida? Se há 2000 anos ele falou que não ia fazer e não fez, imagine o que ele falou que vai fazer. Pode crer que ele fará de um jeito ou de outro. Eu preciso liberar essa palavra aqui sobre a vida de alguém. Levante a mão para receber aquilo que Deus te prometeu. Ele vai cumprir. Pega essa palavra para você. Por mais clichê que seja essa terminologia, essa frase, é uma verdade. Ele vai cumprir. E aí como é que a gente encerra o verso 30? Quando ele percebe que tudo já havia se cumprido, tudo que os salmos falavam sobre ele, tudo que os profetas falaram sobre a cruz, todos os momentos que ele tinha que viver na cruz, ele já havia vivido, ele percebeu que a obra já estava concluída, ele disse, tetelestai, está consumado. Ele diz, Pai, na sua mão entrego o meu espírito. Nós vamos encerrar aqui agora, eu vou lembrar você algo que eu postei hoje no meu Instagram, vou só repetir com vocês aqui, que fazia parte do que eu estava estudando, eu só compartilhei lá, vou compartilhar aqui com vocês. Deus é especialista em consumar obras. 3 aleluia, um amém e um glória a Deus. Vou repetir. Deus é especialista em consumar aquilo que Ele começou. Em terminar, não é consumir, é consumar. Ele também é fogo consumidor, mas ele vai concluir, para ficar melhor a terminologia. Consumar a obra. Quando Jesus viu que estava tudo feito, disse, está consumado. Existem 3 ocasiões na Bíblia de consumação de obra de Deus. A primeira, Gênesis 2:1. Deus criou os céus e a terra e viu que estava tudo terminado, acabado, concluído. A primeira coisa que Deus consumou foi esse plano terrestre que nós vemos, o planeta Terra, com toda a sua complexidade, seu ecossistema, toda a biologia que nós temos aqui, todos os seres biológicos, clima, tempo, tudo, espaço, tudo. Quando Ele criou, Ele disse, está pronto, não ficou nada por fazer, está preparado, está consumado. Deus consumou a criação. Segunda coisa que Deus consumou foi a obra da salvação, aqui em João 19:30. Jesus diz, está consumado. O que está consumado? A obra da salvação. Você pode me ajudar, por favor? O que está consumado? A obra da... Só mais uma vez, a obra da salvação. Ele consumou. Essa é a diferença do Evangelho. Porque as outras religiões, sem querer comparar Evangelho com religião, mas é para você entender, a maioria das religiões diz, faça para ser salvo. Faça para ser salvo. Evangelho não é faça, Evangelho é está feito. Vou repetir, Evangelho não é faça para ser salvo, é está feito. Eu só preciso crer. Pastor, então, e as boas obras que Tiago fala? Boas obras não são causa da fé, são efeito da fé. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Evangelho? Não há nada que eu faça para salvar a minha alma. Só uma coisa, o quê? Crer no coração e confessar com a boca. Então Deus consumou a obra da salvação. E aí eu estava lendo Apocalipse 16:17, quando o 7º anjo pega a 7ª taça da ira e derrama sobre a terra, a 7ª taça da ira de Deus. Apocalipse 16, verso 17. Diz que quando o anjo derrama a 7ª taça da ira do julgamento de Deus sobre a terra, as nações tremerão, as ilhas desaparecerão, os montes derreterão. E o texto diz que do trono de Deus emerge uma voz que diz, está feito. No Gênesis, Deus consumou a criação. No Calvário, Deus consumou a salvação. No Apocalipse, Deus vai consumar o juízo sobre a terra. Ele começou e vai até o fim aplicar o juízo sobre a humanidade que vive na impiedade. O coronavírus vai ser literalmente uma gripezinha perto de tudo que Deus tem para fazer com a humanidade no seu juízo. Mas onde eu quero chegar é que Ele começou a criação e terminou. Começou a salvação e terminou. Começou o juízo, vai terminar. Porque Deus não deixa nada pela metade.
está consumado. Deus vai consumar a obra que Ele começou na sua vida. Está feito. Eu preciso orar por você. Eu quero declarar essa palavra de forma profética. Assim como na cruz Jesus disse, está consumado, creia, irmão, o que Deus tem para a sua vida está consumado. É só questão de tempo para se materializar, para acontecer, para você viver. Deus não vai deixar nada pela metade na sua vida. Se Ele começou, Ele vai concluir. Quantos creem que Deus tem coisas grandes a concluir na nossa vida? Você pode tirar só alguns segundos aí para adorá-lo antes de eu orar por você? Adore Ele só por alguns segundos aí, porque Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. A boa obra que Ele começou, Ele vai concluí-la na sua vida. Ele vai consumar, não ficará nada pela metade. Isso aqui é profético. Ei, sabe aquela obra na sua família? Ele vai até o fim. Na sua saúde, Ele vai até o fim. No seu ministério, Ele vai até o fim. Na sua vida financeira, seja fiel, Ele vai até o fim. Deus não é Deus que para pela metade. Ele é Deus que consuma a obra que Ele começou. Quem mais pode adorá-lo comigo aqui essa noite de domingo, antes da gente orar? Oh Espírito Santo, nós oramos aqui essa noite. Senhor, quantas vezes nós damos uma ajeitada no retrovisor da vida, olhamos para trás e vemos que algumas coisas parecem estar pela metade, algumas coisas parecem estar incompletas na nossa jornada, mas Tu és fiel para concluir aquilo que foi começado em nossa vida. Deus, eu quero declarar aqui essa noite sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, que obras serão concluídas. Assim como Cristo concluiu a obra da salvação no Calvário, que seja concluída a obra nessa família, nesse casamento, nesse ministério, nesse sonho, nesse projeto. Senhor, gente aqui que durante esses dias de pandemia, Satanás tem tentado lançar dúvida sobre a mente dela, sobre a mente dele, para que ela não acreditasse, para que ele não acreditasse que a obra seria concluída. Mas nós estamos aqui hoje crendo, declarando através da sua palavra, vai acontecer para a glória do seu nome, que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Deus, a igreja de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele, a cruz, já sabia de tudo. Glória a Deus. Tem um ditado popular que diz, é popular, não está na Bíblia não adianta você procurar, mas é uma verdade, ou pelo menos parte dele é verdade. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Essa parte não é verdadeira, porque Jesus é um bem maior que nunca se acaba. Mas a primeira parte é verdadeira. Não há mal que sempre dure, porque Ele venceu todo o mal. E a Ele a honra, a glória, para todo sempre. Amém. Eu saio daqui aprendendo algumas coisas, e a gente sempre se pergunta, né? Como é que eu não vi isso antes? Né? A gente sempre pensa, a gente fica assim, tem que ler mais a Bíblia, né? Tem que estudar mais, tem que reler, tem que ler de novo, tem que reler. Eu saio daqui aprendendo algumas coisas hoje. Saio daqui sabendo que tudo que a gente vive, Ele já venceu. E permanecerá vencendo, porque essa é a promessa que nos foi feita por Ele mesmo. No mundo tereis aflições. Não foi Ele que escreveu, mas alguém anotou o que Ele estava falando, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada. Antes, você quer agradecer ao Senhor pela vida do pastor Renan? Obrigado.
Tem o material dele ali atrás, acho que já foi providenciado ali para colocar. Tem o material dele ali, se você quiser abençoar a casa dele e abençoar a sua casa, você pode procurar ali a sua esposa ou ele também, adquirir o livro, adquirir o material dele. É bênção, homem de Deus. E tenho certeza que você também está sendo abençoado a levar uma boa literatura para a sua, não para a sua prateleira, né? Para a sua prateleira ela vai depois, mas para a sua cabeceira, depois para a sua prateleira. Não esqueça, amanhã nós temos o culto da palavra às 20 horas. Na quinta-feira, o culto da vitória também às 20 horas. E os cultos que nós temos, a gente está... Hoje a Esther veio falar comigo, pastor, eu estava fazendo a live e caiu. É assim mesmo. É tudo muito novo. Para algumas pessoas tudo é muito novo, né? Eu já sou mais rodadinho, né? Mais tranquilo, mas para algumas pessoas é meio novo. Então a gente está se acertando aí, né, Beth? Beth está aí sendo o nosso ponto focal. Mas as reuniões que a gente tem, matutinas e vespertinas, você já sabe, elas não estão aqui presenciais. Elas estão acontecendo pelo Instagram da igreja. Não é no Instagram da Esther, não é no Instagram do Anselmo, não é no Instagram do pastor Rubens, não é no Instagram de quem mais? Da Simara. É no Instagram da igreja, da filial, daqui, da Devec Nilópolis. Está lá no Instagram da igreja. Para você ser avisado, basta você ir lá no Instagram e seguir o perfil. Quando começar, você vai receber a informação. Começou aqui a live. Então, tem live terça-feira, tem live quarta-feira, tem live quinta-feira e tem live sexta-feira. Sexta às 8h30 da manhã, quinta às 17 horas, terça também às 17 horas e quarta-feira às 15 horas, que são as lives no horário correspondente aos cultos que a gente tem de tarde e de manhã. Tá? Culto de libertação, tarde da bênção, culto do sobrenatural e o culto de intercessão. Então, todas as atividades, elas permanecem com alguns ajustes, que é o que a gente está fazendo. E sábado à noite eu tenho aqui uma reunião para jovem e adolescente. Tá, não sei se eles estão conseguindo fazer, mas está aqui liberado espaço para eles, às 20 horas. Eu coloquei 20 horas, irmão. Poxa, pastor, é sábado, por que você não botou mais cedo? Eu botei 20 horas para ser, propositadamente, para ser um corte. Porque se eu ponho, eu tenho sábado mais à vontade, mas se eu ponho aqui reunião de jovem e adolescente, 17 horas, vai começar a vir um monte de criança para cá. E não é o propósito. Infelizmente agora não dá. A gente está tendo que segurar essa criançada dentro de casa, porque elas são agentes transmissores assintomáticos. Então a gente está tentando fazer o possível aqui. Então as jovens e adolescentes, de preferência adolescentes quase virando adolescentes, né? De preferência. Por isso eu botei 20 horas. Não é isso, Vinícius, que a gente combinou, né? 20, não é? Posso estar falando besteira aqui, é isso mesmo? 20 horas? Botei 20 horas para ajudar no corte aí, porque eu imagino que eu, pai de Giovana, quando ela tiver 12 anos de idade, já é adolescente, 13, eu não vou mandar ela 20 horas para a igreja, não. Então é um corte sutil que eu estou fazendo, por isso colocando às 20 horas, tá bom? Fique esperto aí, fique de olho nas redes sociais da igreja. Lá eu passo todos os protocolos de segurança que a gente tem aqui. Lá tem sido um canal de comunicação. Tem sido onde eu grito, onde eu peço socorro, quando, por exemplo, aqui o bicho está pegando aqui na assistência social da igreja, é por lá que eu falo, tá bom? Então fique de olho, fique esperto, a gente não fica falando abobrinha não é bom dia, que o sol ilumine essa semana, não, nada disso. O que chega lá é informação relevante, porque isso aí, a gente já tem um monte de grupo que chega, que a gente nem olha mais, na verdade, história assim, grupo da família, eu nem olho. Grupo do trabalho, eu só olho se tiver arroba, meu nome, no resto eu nem olho, que meu chefe não esteja vendo aqui. Mas não é assim, gente. A gente está cheio de grupo que chegou um monte de figurinha, um monte de pataquada. Isso não vai acontecer aqui nas redes sociais da igreja, tá bom? Que você tenha um bom regresso para o seu lar, que essa palavra tenha guarita no seu coração e que em todo tempo sejam alvos os seus vestidos para que você goze da proteção e da provisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces, porém eternas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus e todos que acreditam, dizem: vá em paz, aplauda o Senhor e Deus abençoe a sua casa.